Oi pessoal, tudo bem? Nesse momento a gente vai entrar em desvios condicionais, tá bom? E para mim entrar em desvios condicionais, a gente vai entrar utilizando o desvio condicional se. E basicamente eu quero mostrar para vocês um fluxograma simples explicando da melhor maneira mais simples possível o que é um desvio condicional, quando ele acontece e por que ele acontece. Na linguagem de programação, você viu aí as estruturas condicionais, você viu operadores lógicos, operadores relacionais e viu que quando eu colocava lá no escreva um teste, uma expressão lógica, ela me retornava verdadeiro ou falso. E aí, pelo fato dela me retornar verdadeiro ou falso, eu poderia escolher o fluxo do programa. Se eu, depois daquele escreva ali, eu fosse criar um programa, eu poderia escolher o fluxo que o programa vai. Então, o desvio condicional é isso. O nome já diz tudo. Desvio condicional. Então, é um desvio que eu faço baseado em uma condição lógica. Essa condição ela vai retornar verdadeiro ou falso. Dependendo do que ela vai retornar, você, programador, vai escolher o fluxo do programa. E isso é muito utilizado na linguagem de programação. Eu vou mostrar para vocês o se e se não. E vou dar vários exemplos aqui com alguns problemas relacionados a desvios condicionais. Espero que eu possa te ajudar. Então aqui eu vou mostrar a representação gráfica de um desvio condicional simples e a gente vai criar ele aqui também no algoritmo. Eu peço para você só começar a tentar fazer isso aqui depois que você assistir a aula. Depois que você assistir a aula, aí você tenta fazer. E se você quiser fazer esse fluxograma aqui, você pode entrar nesse site aqui, almiro.com, né? Você vai conseguir fazer uns fluxogramas básicos gratuito. Então eu vou começar falando aqui como é que é a ordem de um programa. Ele começa, ele tem um início e tem um fim. Então aqui, o programa começa aqui no início e essa seta indica o fluxo do programa. Então quando essa seta chega aqui nesse retângulo, sei lá o nome dessa figura geométrica, eu realmente não sei. Quando ele chega aqui, ele se depara com um desvio condicional. Esse desvio condicional aqui é chamado de se. Então eu estou dizendo o seguinte para o programa. Eu estou pedindo para ele verificar o valor da variável idade, tendo em consideração que o usuário digitou 18 anos. Então eu estou dizendo, se, quadradão aqui, se a idade for maior ou igual a 18, ele vai seguir um fluxo. Se for real, ele vai seguir um fluxo. Se não, ele já vai seguir outro fluxo. Então, partindo do pressuposto que o usuário digitou 18, chegou aqui, ele fez a verificação. Se for verdadeiro, se realmente ele digitou uma idade maior ou igual a 18, no caso ele digitou 18, ele cai dentro desse desvio condicional aqui. E aqui ele pode fazer N coisa, pode exibir a idade, pode entrar no sistema, é você que escolhe. E aqui eu estou dizendo verdadeiro, né? E dizendo maior de idade, idade atual igual a 18. Se ele digitar qualquer idade inferior a 18 anos, ele vai cair nesse outro se aqui. E aqui ele já vai exibir uma mensagem menor de idade e vai chegar no fim. Você vê que o fluxo do programa ele só altera no final. Ele vai terminar aqui no fim. Então, o usuário, você liga o sistema, o programa começa a funcionar e é exibida a mensagem na tela. Entre com sua idade. Então, é lido a idade e armazenado na variável idade. O usuário digitou 18 nesse caso aqui. E aí, aqui eu estou fazendo um teste de verificação e estou perguntando se a idade for maior ou igual a 18. Se for verdadeiro, maior de idade atual, 18, ele finaliza. Se for falso, menor de idade e ele finaliza. Eu vou mostrar isso aqui na prática. Eu estou com o algoritmo pronto, mas a gente vai fazer. Eu vou primeiro fazer o teste no qual o usuário digita a idade maior do que 18. Então ele está pedindo aqui, entre com sua idade atual, eu vou colocar 18 anos. Aí o que ele fez? Maior de idade atual, 18. Ele entrou dentro dessa estrutura aqui e caiu aqui nessa parte aqui do código. Depois eu explico como é que funciona a sintaxe do C.
Agora eu vou fazer o contrário. Vou digitar uma idade menor que 18. Se eu digitar, por exemplo, 17, ele já vai cair aqui. Eu vou apagar tudo e a gente vai fazer do zero que eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente é o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui com o nome de idade. E essa variável vai receber a idade digitada pelo usuário de forma dinâmica. Então eu vou colocar aqui o comando escreva. E esse comando aqui eu vou dizer, estou pedindo para o usuário digitar a idade atual. E claro, vou receber essa idade atual, né? Eu vou armazenar dentro da variável idade. Aí o que eu vou fazer aqui? Aqui agora vai começar a brincadeira do se. O comando se, em inglês, é if. Tá? Quando você estiver aprendendo linguagem de programação em inglês, você vai usar o if. Aqui no Portugal isso tudo é se. E a sintaxe básica do se, eu abro e fecho. E abro e fecho, chaves. Tudo que eu fazer de teste aqui dentro do C, dentro disso aqui, ó, dentro dessa estrutura aqui, que for verdadeiro, ele vai cair dentro desse conjunto aqui de código. Então eu vou fazer o teste que está proposto aqui. Se a idade for maior ou igual a 18, se for verdadeiro, ele exibe uma mensagem na tela. Vamos fazer. Então eu vou digitar variável idade maior ou igual a 18. Estou usando aqui o operador relacional maior ou igual a. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai cair aqui. Então já vou colocar aqui, escreva, e eu vou colocar maior de idade, ponto, idade atual, e aqui eu vou printar aqui a idade que o usuário digitou. Desta forma, eu já vou executar para você ver. Eu executo, ele pede para digitar a idade, eu vou colocar 18, e obrigatoriamente ele vai cair dentro da estrutura e vai exibir. A primeira parte do algoritmo já está pronta. Observa que ele faz a verificação e se retorna verdadeiro. E se eu digitar uma idade menor que 18 aqui? Vamos fazer o teste. Vou digitar a idade 17 e ele não vai cair aqui. Ele vai chegar até aqui. O programa ele vai começar a executar. Quando ele chega aqui, ele verifica. Idade que eu digitei é maior ou igual a 18. No caso eu digitei 17. Ele vai falar não é. Então é falso. Aí ele não vai executar. Ele vai pular para essa linha aqui, ó. Vai pular para a linha 13. Ele vai pular para cá. E como não tem mais nada para ele executar, ele finaliza o programa. Tá? Eu poderia, se eu quisesse, não usar a próxima palavra reservada do se, que é o se não. Eu poderia não usar se eu quiser, mas eu vou usar depois e eu vou mostrar para vocês. Eu poderia fazer assim, ó. Não está errado. Eu atenderia a ideia proposta do programa. Eu vou executar, vou digitar uma idade menor. Ele vai cair, ó. Menor de idade, idade atual 17. Só que quando eu faço isso, ele vai executar tudo que está aqui embaixo, ó. Tudo. Essa mensagem, se tiver mais mensagem, ele vai executar. Mas se eu quiser dividir a estrutura condicional em blocos, eu uso chaves. E para usar essas chaves aqui, eu uso senão. Quando eu coloco senão aqui, ó, quando eu coloco senão, eu estou dizendo o seguinte: se aqui for verdadeiro, beleza, ele vai executar e vai cair aqui dentro, beleza? Se não, se for falso, é o que quer dizer o senão. Eu não preciso fazer mais nada. Se ele cair aqui, é verdadeiro. Se não for verdadeiro, ele vai cair aqui. Simples assim, eu não preciso fazer mais nada. Aí aqui eu posso realmente colocar a mensagem. Menor de idade, idade atual, e vai funcionar tranquilamente. 17, idade atual, menor de idade. E eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro que vai funcionar. Eu posso mudar a mensagem se eu quiser, e eu estou atendendo aqui o algoritmo. Então aqui eu vou explicar agora passo a passo o algoritmo. Eu vou colocar o comentário em cima de cada comando. Estou declarando a variável do tipo inteiro idade para receber o comando idade. E aqui eu estou pedindo para o usuário digitar. E aqui eu estou pedindo para o usuário digitar a idade
atual e já lendo aqui. Lendo a idade do usuário. E aqui eu estou fazendo a verificação. Estou fazendo a verificação aqui, verifico se a idade é maior que 18. Se essa condição aqui for satisfeita, ele cai aqui. E aqui eu coloco. Então eu executo todo esse bloco aqui. Se for falso, eu posso fazer outra coisa. E assim eu estou apresentando para vocês desvios condicionais. Então eu consigo alterar o fluxo do programa verificando se é ou não falso uma determinada estrutura. E se eu colocar, por exemplo, 17, se a maior idade é 17. 17 anos, vou digitar 17. Agora ele já cai no maior idade. Só que no caso aqui é 18. Perfeito, pessoal. Espero ter ajudado aí, tá? Qualquer dúvida pode escrever, mas escreva um comentário completo. Não coloca o comentário simples, não. Por exemplo, professor, eu preciso de ajuda sobre um algoritmo. Não, não faça isso. Coloca, professor, eu preciso de ajuda sobre um algoritmo. O algoritmo é tal, 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 tal. Problema tal. Beleza? Tudo de uma vez, tudo junto já. Beleza? Tamo junto.